canal do YouTube da Alerj. E toda semana na coluna Não É Bem Assim, o economista Mauro Osório, que também é diretor da assessoria fiscal da casa, expõe um ponto de vista importante para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Hoje nós vamos falar sobre a região Noroeste e suas potencialidades. E você que está aí do outro lado, não deixe de curtir, comentar e compartilhar a nossa conversa e também se inscreva no nosso canal. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, Nívia. Ótimo estarmos aqui de novo, né, procurando discutir o estado do Rio de Janeiro, que é, na verdade, quer dizer, um estado que tem pouca pesquisa regional. Quer dizer, o fato do estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro ter sido capital, quer dizer, por quase 200 anos, e também tem um historiador de arte, Júlio Argan, que ele aponta que todo país do mundo tem uma cidade que é a sua referência internacional. Na verdade, nos Estados Unidos é Nova York, não é Washington, na Austrália é Sydney, não é Canberra, e na verdade no Brasil ainda é o Rio de Janeiro até hoje. Então, nós temos muito pouca reflexão permanente regional sobre o total do Estado, sobre as suas 8 regiões de governo, sobre as suas especificidades, né? Então é importante a gente ter esse espaço aqui de discussão sobre isso e estar estimulando a ampliação da reflexão regional no Estado do Rio de Janeiro, sem esquecermos de continuar a discutir a questão nacional, mas passarmos a discutir mais a questão regional. Por isso que eu agradeço essa oportunidade aí da Alerj, da gente estar semanalmente aqui fazendo a reflexão a partir das pesquisas que a gente faz aqui na assessoria fiscal e também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu sou professor e tenho um grupo de pesquisa sobre o Estado. Quais são as principais características da região Noroeste? Bom, hoje nós estamos discutindo o Estado do Rio de Janeiro e hoje a gente vai começar a discutir as regiões de governo, né, do interior fluminense. E, na verdade, o Noroeste é uma região que tem cerca de 340 mil habitantes, é uma região pequena, é uma região mais rural, né? Tem ali Itapeguna, que é o município sede, que tem uma área de saúde forte, enfim, quer dizer, é o município polo da região Noroeste, mas é uma região pequena, com PIB pequeno, né? Mas tem curiosidades interessantes, por exemplo, dos 10 melhores resultados em saúde, de acordo com o Índice Firjan de Saúde, 4 estão no Noroeste Fluminense. De acordo com o Ministério da Educação, o Índice de Desenvolvimento da Educação Fundamental, 4 também estão no Noroeste Fluminense, dos 10 melhores entre os 92 municípios fluminenses. Muitas vezes se ouve falar, não, porque a região Noroeste é a região que tem mais dificuldades, né? Não é fato. Quer dizer, nós temos, por exemplo, a periferia metropolitana, que tem muita miséria, que tem muita pobreza e miséria mesmo, e tem problemas mais graves do que o Noroeste, embora o Noroeste também tenha muitas questões e muitos problemas a resolver. Mas, se nós pegarmos também a Baixada Litorânea, é uma coisa curiosa, viu, Nídia, que a gente tem lá, quer dizer, também uma relação, por exemplo, de falta de ocupação e de emprego permanente no correr de todo o ano, né, que é maior do que o Noroeste Fluminense. Então, o Noroeste Fluminense ele é uma região pequena, com a participação no PIB pequeno, com o PIB per capita baixo, mas é uma região também que não tem um custo de vida elevado, e é uma região que possui uma agropecuária muito forte, né? E, na verdade, isso normalmente é informal, então nem aparece pelos dados de empregos formais, mas é de pequenas propriedades e que dá uma sustentação importante também para a vida e a produção naquela região. E falando sobre exatamente isso, qual é a importância, né, a grande importância da agropecuária, da agricultura familiar, agroecológica e orgânica no cenário atual na sua? Vamos lá. Primeiro, explicar ao distinto público, né, que está aqui nos dando a honra de assistir, qual a diferença, por exemplo, entre agroecológica e orgânica, né? Quer dizer, na verdade, a orgânica ela precisa de certificação. A agroecológica ela já trabalha basicamente sem fertilizantes, sem defensivos, principalmente, quer dizer, procurando ter uma produção, quer dizer, mais saudável, mas ela não sai tão cara porque não precisa de certificação, toda a qualificação que a orgânica já precisa. A região Noroeste ela tem muitas pequenas propriedades e 25 mil trabalhadores rurais trabalhando, que é um número significativo, né? Para aquela região. Quer dizer, nós temos lá 70% do café produzido no estado do Rio de Janeiro vem de lá. Então, quando a gente toma aí o café fluminense, na verdade, o mais provável é que esteja vindo do Noroeste
fluminense, né? E agora, quer dizer, com essa coisa da pandemia, se está dando muita importância você comer alimentos frescos, você ter a produção perto da sua região. Então, o estado do Rio de Janeiro, que importa muito alimento, né? Isso pode ser uma oportunidade para o Noroeste Fluminense pela densidade agrícola que ele já tem e pelo apoio que a gente pode estar dando para estar aprimorando esse tipo de coisa. Qual a importância da Pesagro e da Emater para a agropecuária aqui no estado? A Emater são dois órgãos estaduais. A Emater, ela, na verdade, ela dá assistência técnica e a Pesagro pesquisa. Quer dizer, o estado do Rio de Janeiro tem tido, quer dizer, um problema de um círculo vicioso que vem desde os anos 70. Nós somos a economia que menos cresce, nós temos pouco funcionamento público em relação ao total da receita do Estado. Então, a gente precisa ter uma estratégia de reestruturação do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, nós estamos em um ano eleitoral, eu acho que essa é uma das questões centrais que a gente tem que discutir, é como estruturar todas as instituições do Estado do Rio de Janeiro e para a área rural. E para a gente diminuir, aumentar a participação do setor agropecuário no PIB do Estado do Rio de Janeiro, que é menos de 1%. Né? Nós nunca vamos aqui ter soja, produção em grandes propriedades, mas a gente pode ampliar muito a agricultura familiar, a agricultura voltada para a produção de alimentos. Eu acho que nós temos um mercado consumidor, quer dizer, extremamente grande, né? Um estado com 17 milhões e meio de habitantes, isso é muito importante. Inclusive para também ajudar a dinamizar a economia fluminense. Porque quando a gente pensa em desenvolvimento econômico, a gente tem que pensar atividades induzidas e indutoras. Então, por exemplo, um cabeleireiro em Itaperuna é uma atividade induzida, depende da renda que já tem em Itaperuna. Mas o café feito no Noroeste, quando ele é vendido para o Espírito Santo, para outras regiões do Estado do Rio de Janeiro, para outros estados, até para outros países, ele é indutor porque está gerando renda nova para a região. Então, com certeza, quer dizer, no Noroeste, para aumentar a receita, melhorar a qualidade de vida, né? A agropecuária ela é um setor absolutamente estratégico para aquela região. Recentemente, a Alerj levou o debate sobre o Fundo Soberano para a região Noroeste. Foi um encontro em Itaperuna, né? Então, e durante esse encontro, né, com empresários locais, o que mais te chamou a atenção? Vamos lá. Primeiro vamos novamente, né, explicando, talvez pela primeira vez, detalhando mais o que é o Fundo Soberano. A ideia é o seguinte, que os royalties e o petróleo são bens finitos, que um dia vai acabar, nós temos uma transição energética. Então, o presidente André Ciliano, ele propôs, e foi aprovado, mais de diversos outros deputados, de criar um fundo soberano e as receitas de royalties. A gente agora vê o preço do petróleo subindo de novo, e infelizmente, inclusive, a gasolina subindo talvez até, e os derivados do petróleo exageradamente, até porque a gente produz isso aqui dentro. Hoje o Brasil tem produção, autossuficiência, produção de petróleo, e pode ter nas derivados, não tem, mas tem bastante produção e pode ter, né? Mas o fato é que, na medida em que, por exemplo, o barril do petróleo cresça, ainda tem uma perspectiva dele continuar alto, mesmo na transição energética. Por quê? Porque a tendência é o uso de combustíveis fósseis e diminuindo, mas a oferta também diminuindo. E, na verdade, o pré-sal está começando agora, só a extração já tem toda a infraestrutura pronta. Então, você vai ter uma tendência de queda de demanda pelo petróleo, mas também de queda de oferta, e o preço vai continuar alto e vai até crescer em relação ao que foi a média no ano passado. Sim. Então, a gente vai ter uma receita crescente de royalties esse ano, e a ideia é desse crescimento, 30% fundo soberano, e também a Alerj, também o governo do Estado está fiscalizando mais outro dinheiro de royalties, que vem das participações especiais, são aquelas plataformas mais produtivas. 50% do adicional das participações especiais vai para o Fundo Soberano e 30% também da receita de royalties que aumenta vai para o Fundo Soberano. A ideia desse Fundo Soberano é não ser simplesmente uma poupança. A ideia dele, acho que é mais correta do que outros fundos soberanos, que é usar isso para investimento em infraestrutura, para financiamento. Então, por exemplo, a região Noroeste, que tem uma agropecuária forte, né? A GRIO pode estar dando crédito para a região, né? A gente pode, muitas estradas vicinais lá, a maioria em ação de terra, então melhorar a qualidade das estradas vicinais, né? Tem um problema de energia grave na região livre, isso foi uma coisa que a gente viu, né? E que, na verdade, a gente já está, inclusive, cobrando isso da Enel. Por exemplo, lá tem uma fábrica de papel grande e não podem usar todos os equipamentos porque falta energia. Então, quer dizer, é importante a gente estar discutindo, indo nas regiões,
discutindo a situação por região do estado, para a gente estar também descobrindo essas coisas, vendo onde estão as potencialidades, onde estão os gargalos, e tirar o estado do Rio de Janeiro, no total, em cada região de governo, do seu ciclo vicioso, vem desde os anos 70, que a economia menos cresce, colocá-lo num círculo virtuoso. Mas esses foram os pontos mais importantes vistos lá, né? E, na verdade, um gargalo mais importante hoje é a energia. Mas o Fundo Soberano pode ser usado para crédito, pode ser usado a fundo perdido para apoio ao desenvolvimento de novas tecnologias, de aprimoramento da agricultura. Lá também tem muitas rochas ornamentais no Noroeste. São rochas usadas para decoração e para uso em piso, tudo isso, né? Então é uma produção bastante significativa, tem muita matéria-prima para isso lá, isso já é produzido, pode se qualificar, pode se vender para o exterior. A Itália, por exemplo, ganha muito dinheiro com isso. Tem o Porto do Açu ali perto, então você pode estar usando o Porto do Açu também para estar exportando, quer dizer, esse tipo de produto, né? Um porto com águas profundas, com grande potencialidade, também pode ser um alavancador importante ali para a região noroeste. Enfim, então o Fundo Soberano para estar sendo instrumento de fomento ao investimento. E lá eu acho que infraestrutura é uma coisa que pode usar, e também para apoio ao setor agropecuário e para atividades econômicas mais importantes lá, como essa das rochas ornamentais e moda íntima. Porque moda íntima ela é importante em Nova Friburgo e na região serrana, ali nos municípios, mas também em Itaperuna. Aliás, Itaperuna tem até moda praia. Itaperuna tem moda praia? Tem uma grande fábrica lá de roupas para surf, de bermuda de surf. Interessante esse dado, né? Sempre remete muito à região dos lagos. Porque não é, sim, lá é mais importante. Mas lá tem um empresário, tem 800 empregados, então a gente está visitando também as regiões, a gente vai sabendo desses detalhes e também pode ter apoio para isso de crédito da GRIO. Quer dizer, com certeza o Fundo Soberano também vai ampliar a capacidade de crédito do Estado do Rio de Janeiro e para dinamizar a economia mais. Nós perdemos quase 900 mil empregos desde 2015, quando o Brasil entrou numa crise política e econômica. Então, nós precisamos reverter essa situação, gerar mais empregos e, para isso, na verdade, conhecer as regiões, ter um diagnóstico correto e ter propósito para elas, ter instrumentos para executar esses propósitos, como o Fundo Soberano, é absolutamente fundamental e decisivo. Só para a gente encerrar, então, cada região, né, do Estado tem suas riquezas e potencialidades. A gente pode dizer, então, que a região Noroeste, o grande negócio lá, então, é a agropecuária. A agropecuária, com certeza, é muito importante, né? Já te falei, tem cerca de 70% do café que é produzido no Estado de Janeiro, é produzido lá, por exemplo, hortaliças, a parte de... E também, por exemplo, a pecuária, 20% do Estado do Rio de Janeiro também está naquela região, muita pequena propriedade que merece apoio. Mas também tem rochas ornamentais, mas também tem moda íntima, né? Tá certo? Quer dizer, tem saúde. Quer dizer, uma coisa que nós estamos discutindo é o chamado Complexo Econômico Industrial da Saúde, que hoje o Brasil importa muita coisa na área de saúde. A gente viu na Covid, que até respirador, né? E, na verdade, a gente tem que pensar, a ideia do Complexo Econômico Industrial da Saúde é pensar a saúde como política social e como política econômica junto. Então, na hora que a gente tem o SUS, o Sistema Único de Saúde, que foi muito importante na pandemia, e a gente vê que a gente importa muita coisa, a gente importa 20 bilhões de dólares ano, o Brasil na área de produtos, medicamentos, material de consumo de saúde, né? E lá em Itaperuna já tem uma área de saúde importante, tem uma faculdade de medicina importante lá. Então, a gente tem também essa área de saúde, pensando como política pública e pensando também como atrair atividades econômicas que vão atender a saúde pública, o poder de compra do Estado, do governo federal e dos municípios da região. Eu acho que é importante para estar alavancando o chamado Complexo Econômico Industrial da Saúde, que também tem sua potencialidade lá no noroeste do Estado. Muito obrigada pela sua presença, mais uma vez, aqui no Não É Bem Assim. E só terminando, quer dizer, por que se chama Não É Bem Assim? Porque, como tem pouca reflexão no Estado de Janeiro, às vezes tem muito senso comum equivocado. Eu me lembro que uma pessoa que foi dirigente, foi secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado de Janeiro, ele falou: Mauro, eu jogava de pé juntos que a região com maior precarização, com mais problemas, era o Noroeste. E aí, depois da gente conversar e
me chamou para dar umas palestras para a equipe dele, ele viu que não, que a região mais precária era a periferia metropolitana. Então, é fundamental a gente estar fazendo essas discussões, a gente ter bom diagnóstico proposto, porque se o médico errar um dia no diagnóstico, ele pode matar o paciente. Então, a ideia não é bem assim, exatamente a gente aprofundar o debate sobre o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, mostrar mitos, procurar discutir equívocos que a gente acha que existam, ver se de fato eles são equívocos ou não, e a gente está conseguindo avançar para melhorar a qualidade de vida da população do Estado do Rio de Janeiro e suas regiões. Isso é muito importante. O diagnóstico, né, acho que é o primeiro passo. Né, exatamente. Muito obrigada pela presença. E você está gostando do nosso conteúdo? Não deixe de seguir a Alerj nas nossas redes sociais. Muito obrigada, Mauro. E até semana que vem.